Fala nação, bom dia. Trazendo aqui algumas informações do Flamengo. Michael, Martelo Bartira, agora é oficial, assinou o contrato lá na Arábia. Deve chegar amanhã ou no máximo no final de semana no Rio de Janeiro para apresentação. Léo Ortiz, será que entra no time titular? Será que não entra? Né? Com a ausência da Arrascaeta, que infelizmente não vai poder viajar para a Bolívia. Quem sabe o Léo Ortiz tem a oportunidade de entrar como meio-campo. Detalhes da negociação com Wesley, né? Parece que a Atalanta desistiu. E mais sobre o sorteio da Copa do Brasil, a gente pega o Bahia, primeiro jogo em Salvador, decide no Maracanã. É uma sequência que, caso a gente passe pelo Bolívar, né? Tomara que passamos amanhã, mais um jogo difícil contra o Bahia pela Copa do Brasil. Essas mais informações acompanhe no vídeo. Vamos começar a falar sobre o Flamengo, porque tem notícia do Flamengo. O Flamengo acertou. Desculpa, hein? O Flamengo acertou a contratação do Michael. Michael está de volta, estava no Al Hilal, né? Sendo treinado pelo Jorge Jesus, era companheiro do Neymar, né? Bem, do volta em boa hora, né? do Malcom. E agora ele volta para o Flamengo, né? Uma contratação importante. O Flamengo está com o seu elenco combalido, né? Muita gente fora, com problemas físicos. Então, o Michael chega, contrato de 4 anos, 4 anos. Vários clubes tentaram o Michael, se assustaram com os valores, né? Tá todo mundo assustado com o que o Michael estava pedindo. Mas o Flamengo foi lá e topou pagar o que o Michael estava querendo. Então, vai chegar para reforçar. Bom reforço, né, Jéssica? Eu acho que vai ajudar bastante o Flamengo. O Michel é um cara objetivo, agressivo, ele pega a bola e vai para cima, ele quebra as linhas, ele resolve a situação, cria para o time, cria para ele mesmo a jogada. Então, acho que... E o Flamengo, com as ausências que tem, com todos os desfalques, ele vai chegar e vai jogar, e vai disputar, no mínimo vai disputar a posição para titularidade. Então, um excelente atleta aí que o Flamengo... E tem um detalhe, né? Mesmo muito criticado, especialmente após a derrota para o Botafogo, e merecidamente criticado, porque a atuação, especialmente no segundo tempo, foi muito ruim. Mas o Flamengo está nas 3 competições, né? Sim. O Flamengo, amanhã, quem passar vai ficar em Libertadores e Brasileiro, do caso Botafogo e Palmeiras. Mas quem perder vai ficar só com o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nas 3. E isso você precisa, até por causa dos desfalques, absolutamente inesperados, o Everton Cebolinha, Pedro e Gabriel, estou falando só dos atacantes. Arrascaeta, né? Foi confirmada a lesão hoje, não viaja para a Bolívia. E o Michael é aquele tipo de jogador que, pelo seu estilo, ele é muito produtivo para qualquer time onde ele atuar. Porque qual é o estilo dele? É o estilo de quem pega a bola, domina e vai para cima. Vai dentro, Ele te dá essa opção de receber a bola, dominá-la e partir para cima no marcador, como ele também te dá a opção de vindo uma bola longa para ele atuar em velocidade, ele vai ser esse escape. Então, para o Flamengo, em razão das lesões, é um ótimo reforço. A gente estava falando aqui nos últimos dias, no Troca, né, que o Flamengo estava com pouca opção ali de pontas, né, de jogadores de velocidade. Porque hoje, com essa característica, o Flamengo só tinha o Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, né? O Everton já ficou só ano que vem agora. Cebolinha passou por cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles, então está fora por um bom tempo. Então, as opções vão diminuindo, né? Então, é importante a chegada do Michael para recompor aí uma dessas posições. E a ideia de jogo do Tite, ela depende bastante de pontas que resolvam a parada, né? Quando a bola chega esse ponta precisa quebrar essa marcação para a ideia do Tite funcionar. Então, é muito importante o Tite poder contar com jogadores assim, né? O Cebolinha faz isso muito bem pro lado esquerdo, ganha a posição porque faz isso, porque consegue ser esse extrema que vence essa marcação, que do drible já desloca, quebra essa linha, e aí o jogo flui. Era o desafogo, né? O Luiz Araújo pela velocidade, mas mais era o Cebolinha que fazia isso. Então, é importante o Flamengo ter buscado um jogador com essas características no mercado. Como é que você imagina que ele vai montar o time, PC, para esse jogo contra o Bolívia, com todos esses desfalques? Imagino que não vai começar com o Carlinhos, né? Carlinhos começou o jogo do final de semana contra o Botafogo. Se ele não começar com o Carlinhos, ele começa com o quê? Eu imagino que ele vai começar com o Bruno Henrique, naquela função. Ali? Eu acho que ele vai, por exemplo, ele pode começar... O Carlinhos dá ele uma... Perdão. O Carlinhos dá ele a bola aérea, né? E o Bruno Henrique também dá, né? Sim, mas o Bruno Henrique é um exímio cabeceador, tem uma impulsão mas eu vejo quando o Bruno Henrique atua por dentro, embora o Carlinhos seja
um jogador com limitações, mas o Bruno Henrique, quando atua por dentro, eu acho que ele perde muito da principal Sabe que eu já característica tenho uma dele. opinião contrária, PC. Eu acho que por fora o Bruno Henrique tem mais dificuldade. Eu gostava mais quando ele se aproximava, por exemplo, ele quando formou a dupla com o Gabigol, ele não era aquele cara, Então, né, um ponta a ponta, né? era o Ele era um acho cara que que ele não vinha pode- por dentro para ele associar. Ele Gosto quando funciona. ele se associa. Eu, quando digo que por dentro, eu acho que ele não funciona tanto, pelo seguinte: acho que o ideal do funcionamento dele foi o gol que ele fez contra o Botafogo. Quando ele se desloca, ele faz esse movimento, ele é muito preciso para se desvencilhar da marcação, receber a frente e finalizar. Deixá-lo apenas ali, no meio, eu acho que ele, muitas vezes, ele tem que atuar de costas, tem que Fazer esperar pivô. alguém para se aproximar. Isso não me parece fundamental. O que você pode, quando eu digo Carlinhos e ele, é tendo essa movimentação, ele se aproximando do Carlinhos nas jogadas ofensivas e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu imagino, são duas coisas que vale a pena você explorar na altitude. O chute de média distância, porque a velocidade que a bola possui, e a bola cruzada sobre a área, né? O Carlinhos tem 1,92 m e o Bruno Henrique tem 1,88 m. Então são dois jogadores de estatura bem elevada. Forte. Pode ser. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, porque eu imagino que vai ser um jogo que o Flamengo vai ter menos a bola, né? Do que o Bolívar, né? Você imagina o Bolívar indo para cima do Flamengo, precisa do resultado, né? Pelas condições atmosféricas. Que o jogo também, vai apresentar. Isso. A gente se imagina, a tô gente imagina um curioso pra cenário ver. como esse. Tem a impressão de que o Bruno Henrique também possa ser a opção pela velocidade, para o contra-ataque, para o Flamengo ter um desafogo. Porque eu estou imaginando que o Flamengo vai acabar quebrando muito a bola, né? Se fizer esse jogo ter é que quebrar. perigoso. Exato, mas O eu Flamengo estou tem- imaginando que vai acontecer, inevitavelmente, Não, né? o O Flamengo jogo vai ser ideal- sufocado, imagino. O jogo ideal era o Flamengo ter a bola no pé e ele ditar o ritmo do jogo. É. Se ele ficar na E bola cadenciar longa, esse ritmo exato, por causa se da eles, Se eles altitude. pichar a bola, é tudo que o Bolívar quer. É, porque fica um vai e vem, vai e Corre vem, que vai e você vai vem. se desgastar. Precisa ver o que o Flamengo vai conseguir fazer, né? Porque Sim, muitas sim. vezes a ideia é ficar com a bola, mas os times lá Aí têm não muita Curioso para dificuldade. ver. Olha, não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Estou curioso para ver qual será a formação de meio de campo. Porque, para mim, por exemplo, o Léo Ortiz no domingo, ele teve um rendimento Jogou muito, né? no meio de campo que eu entendo que vale a pena mantê-lo como titular. Também acho. Também acho. Né? Também acho. Pulgar, Pulgar, o Léo Léo. Ortiz, Gerson, Gerson. agora que está sem Arrascaeta. E aí você vai ver onde você vai botar o De La Cruz. De La Cruz, acho que vai fazer. Ele pode fazer um quadrado. Ele vai fazer um quadrado com De La Cruz, Gerson, Pulgar, Léo Ortiz. Léo Ortiz, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Eu tô imaginando por isso assim. eu falava do Bruno Henrique tendo É. uma dupla de ataque. Isso. É, Tô aí eu imaginando que concordo vai ser contigo. mais ou menos Bruno por Henrique aí. como centroavante posicional, acho que não. Ou assim, o Luiz Araújo do lado direito, né? O Bruno Henrique fazendo a função ali, teoricamente, mais do movimentando, centroavante, se De movimentando. La Cruz um falso E o 9. Gerson como Pela fazendo esquerda. o lado da esquerda, né? Porque o Gerson fez diversas vezes essa função e O faz De La muito Cruz bem. por dentro, o Gerson um pouco mais De La Cruz aberto. por dentro, o Gerson pelo lado esquerdo. Estou imaginando, dentro das opções que ele tem no momento, que essa talvez seja a formação mais possível, né? Embora o Tite tenha outras opções, não muitas, né? Para esse Mas o momento. De La Cruz, pela maneira como ele atuou no domingo, o De La Cruz, o Léo Ortiz, pela maneira como ele atuou no domingo, eu acho que ele hoje é um titular do meio de campo do Flamengo. Léo Ortiz? Para mim ele é um titular do... Não era, né? Se a gente for Não, pegar mas ele deu até uma... o jogo contra o Bolívar de ida, por Isso, exemplo. mas ele deu uma tava no banco. qualificada na troca. concordo. Eu vou te dizer uma coisa, que talvez vocês não concordem, mas ele qualifica mais o passe do que o Pulgar. Como é que é? Ele qualifica mais o passe do que o Pulgar. Ele tem um essa passe, qualidade. um passe em direção ao gol adversário do Léo Ortiz, ele é mais qualificado do que o do Eric Pulgar. Aí ele tem um ótimo passe, né? Reconhecidamente, né? Se destacou no Bragantino como zagueiro, mas também pela saída de jogo, né? Que é muito boa. Só mais uma notícia do Flamengo, a Atalanta desistiu de contratar o Wesley, né? Desistiu oficialmente. E era um ótimo negócio Era para o um Flamengo negócio muito bom. e 20 para o milhões. Wesley Mas sabe o que também. me pareceu ali? A questão foi a data de apresentação, de viagem do Wesley e tal. Eu acho que o Flamengo começou a enrolar o negócio para poder contar com o Wesley no jogo da Bolívia. Porque a Atalanta queria uma apresentação antes.
Aí o Flamengo começou, opa, não, tá bom, mas o negócio aqui, eu acho que o Flamengo começou a protelar para poder utilizá-lo nesse jogo complicado. Eu também fiquei e com essa aí impressão. a Atalanta falou, opa, não, vocês estão rolando demais com o negócio aqui, vamos Só que, parar, né? assim, perdeu a oportunidade de fazer um 20 ótimo milhões de negócio. euros, muito dinheiro. Ótimo, embora o Flamengo tenha uma saúde financeira de pressão 12/8 e batimento cardíaco normal, mas, pô, são 20 milhões de euros. É, bom dinheiro. Não é? E o próprio Wesley também deixa de sair, de entrar no cenário europeu. Sempre bom lembrar que a Atalanta foi campeã da Europa League no ano passado, aquele jogo com o Bayer Leverkusen. Enfim, acho que para o Flamengo não ter fechado o negócio foi ruim. Acabou ruim para todo mundo, né? O atleta também não exatamente, eu fico pensando a frustração do Wesley de não Já poder... estava quase com a cabeça lá, né, PC? Pois é, até porque ele não é titular no Flamengo. O titular do Flamengo é o Varela. Ele é reserva no Flamengo. Pois é. Enfim, não vai acontecer. Vamos lá, vamos começar com o Copa do Brasil. O chaveamento, vamos botar na tela então, Rafa? Quartas de final, a gente já teve o sorteio, né? Isso foi ontem, no comecinho da tarde. Então vamos lá. Vasco e Atlético Paranaense, não entendi, o senhor já está rindo, nem li. Eu tô dando risada porque eu pensei em algo aqui. Tá. São Paulo e Atlético Mineiro também se enfrentam aqui deste lado. Aí, do lado de lá, Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians. Da maneira como eu li os confrontos, quem ficou do lado direito vai decidir em casa, tá? É que a gente está vendo um em cima do outro, mas Vasco e Atlético Paranaense, portanto Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro, portanto Atlético Mineiro. Aqui ficou embaixo, né? Você falou do lado no direito. caso quem ficou embaixo, porque eu falei do lado direito, normalmente é como a gente desenha o confronto, né? É isso. E Juventude e Corinthians também, beleza. Então assim ficou o sorteio para as quartas de final. Quem é que deu sorte nesse sorteio? Olha, Quem que você diria que dado deu o mais atual sorte momento, nesse sorteio? dado o atual momento, Eu não de vou São falar Paulo. porque eu vou vou de São apanhar. Paulo. Não, dado o atual momento, São Paulo. Juventude. Juventude foi o que deu mais sorte no sorteio. Juventude pegou o mais fraco dos 8. Não, mas aí eu não tô falando de... Acho que fraco é uma palavra meio forte, né? Mas, Não, o Corinthians Tô é o falando de pior performance. de todos esses times. Se você pegar a classificação no Mas Campeonato o Corinthians Brasileiro, em Copa vai bem o Corinthians demais. é o pior. Arruma resultado em Não, Copa. veja só. Claro que o Corinthians ainda vai decidir em casa. Isso aí. Pode se classificar. Também decidiu em casa contra o Bragantino e perdeu. Se classificou nos pênaltis. Mas se classificou, não é? É o que Empatou interessa. com o Juventude em casa com 2 a mais. Foi. Então, assim, o Juventude pegou a equipe dos 8, o Corinthians é o time mais fraco. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil, porque Pode. tá tudo aberto. Pode. Mas é o que menos joga futebol de todos eles. Aquele lado ali da chave, Bahia e Flamengo é um confronto mais duro. Eu também. Porque o Bahia tem uma equipe muito boa e o Flamengo está caindo de produção. E Tá? eu acho que o cenário vai depender muito com a chegada dessa data. Como os times vão chegar nessa data. Mas a data já não é semana que vem? Não, eu sei, mas o Flamengo pode chegar eliminado. Não, Sim, eliminado. o Flamengo pode chegar eliminado da Libertadores. Exato. Claro. E aí tem prioridades. O São Paulo pode chegar eliminado da Libertadores para o duelo contra o Atlético, que está classificado. O Atlético tem um confronto contra o Fluminense no Brasileiro, vai priorizar, vai pensar na Copa do Brasil? A questão não é o brasileiro, é o, Exato. o impacto da competição sul-americana. Mas acho muito Exatamente. difícil essas duas possibilidades. Mesmo o Flamengo apresentando o futebol que vem apresentando, vindo de uma goleada para o Botafogo, vai com 2-0 contra o Bolívar. O Bolívar precisa fazer 3 para passar direto. Pode acontecer? Pode. É difícil. São Paulo e Nacional, 0-0. Pode acontecer do Nacional? Pode. É difícil. Isso não vai acontecer, não. Nem acho. Nem para o Flamengo, nem para o São Paulo. E olhando para o que os times vêm desempenhando agora, o Atlético Mineiro ontem jogava em casa. E do outro lado... Jogou mal, hein? Jogou mal. Jogou Não, mal. vem jogando mal Não. mesmo em casa. Exatamente. Por isso que do outro lado também, se você ali estão os confrontos mais equilibrados. Então, Vasco com o Atlético Paranaense, São Paulo com o Atlético Mineiro. Acho que tem ali possibilidades... Não dá pra, ali não dá muito para colocar o favorito. Não dá para você pôr um favorito para estar na final, né? Achei. Acho mais eu curti difícil. o sorteio, vou falar. Curti Não, eu esse- gostei muito. Se a gente pegar por equilíbrio, a gente tem 13 títulos de Copa do Brasil. Dos 8 times, só um não é campeão, que é o Bahia. O Juventude já é campeão também. Então, é muito equilíbrio, e principalmente pelo momento, né? O Juventude, na história, normalmente, ele não seria o favorito contra o Corinthians. Mas pro primeiro jogo, eu acho o Juventude favorito. No confronto, eu acho equilibrado. Aí depende Bahia do e Flamengo, primeiro a mesma jogo. coisa. Exatamente. Então, mas olha só. Vou pegar o exemplo do jogo mais equilibrado, que a gente assim está chamando, né? Bahia e Flamengo. Acho que não passa pela eliminação da Eu Libertadores. acho o Vasco e o Atlético acho mais que equilibrado. Sabe por quê? Porque o Bahia tem, pelo que vem apresentando e pelo que jogou no último jogo no Maracanã, o Davi Luiz achou um gol ali no finalzinho para salvar o resultado para o Flamengo, 2-1. Bahia jogou muito mais naquela oportunidade com o Flamengo que não estava tão desfalcado.
Então eu boto um Precisamos- pouquinho de favoritismo ali pro Bahia, tá? O Flamengo, a gente precisa saber que o Flamengo, como o Luiz disse, vai chegar. Não, mas já é semana que vem, gente. Os prognósticos Não, mas falam por isso em mês. mesmo, Mari. Se o Flamengo chegar eliminado da Libertadores... Ainda assim vai ter esse elenco limitado. Eu uma quero pressão só muito trazer. grande. Uma pressão maior no elenco que já tá limitado, gente. Traz o melhor cenário, o Flamengo se classificando na Libertadores e vencendo no final de semana no Isso. Campeonato Brasileiro. E traz o pior cenário, o Flamengo sendo eliminado na Libertadores e perdendo o jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro. No pior cenário, como que o Tite chega para esse jogo contra o Bahia? No melhor cenário, tendo a classificação garantida e já pensando em fase final de Libertadores, que é a prioridade do Flamengo, e não a Copa do Brasil. Vai com a força máxima contra o Bahia no primeiro jogo? Por Mas isso que eu acho então, que aí que tá, a depende força muito máxima já não existe. A força Então, máxima no Flamengo não existe. Mas ela já não existe. Aí você se classifica para a Libertadores, ganha no Campeonato Brasileiro, você está bem nas duas competições. Você vai por força máxima do que você tem de força máxima contra o Bahia ou você vai pensar na Libertadores? Acho que Ou no você vai pensar no Brasileiro? Domingo à noite, Flamengo e Bragantino, é bem provável que o Flamengo... Bom, também não tem muito quem escalar, É né? isso que eu tô Eu falando. sei, mas não é dentro existe do, essa força máxima aí dentro pro do que plano você B. tem de possibilidade. Já que você não tem força máxima, você já perdeu 4 ou 5 dos seus titulares, dos principais jogadores do seu elenco. Você consegue uma classificação, você vai sacrificar quem está substituindo os principais jogadores? Ou você vai para uma bola de segurança no primeiro jogo contra o Bahia, tendo a possibilidade de ter os melhores no segundo jogo? Esse, para mim, é o ponto. E tem a Mas questão os do melhores, treinador você diz também. os recuperados? Não, os que não Não, podem jogar mais na não dá temporada. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Bom, vamos lá. Vamos para esse jogo do Flamengo da Libertadores, que eu concordo em partes. Pode fazer uma certa pressão neste da Copa do Brasil. Será amanhã. Portanto, falaremos bastante amanhã de Bolívar e Flamengo. É isso, moçada. Pô, dá uma moral aí, caso você tenha gostado do vídeo. Deixa um like aqui, sacou? Compartilha com um amigo seu, é um familiar, naquele grupo de flamenguista que eu tô ligado, que você participa. Todo mundo tem um grupo assim. Comenta aí alguma coisa, pô, vamos ao Mengão, pra cima deles. Isso ajuda muito o canal, já é? Valeu, abraço.